Nosso querido Santo Afonso, ele termina aqui a parte da Salve Rainha e ele vai iniciar as festas de Nossa Senhora. E a primeira festa de Nossa Senhora que ele coloca é justamente a festa da Imaculada Conceição. A festa da Imaculada Conceição, ela tem os seus primeiros relatos escritos nos finais do século VII, tanto no Oriente como no Ocidente. Essa festa foi sempre proclamada. Os franciscanos se tornaram os grandes defensores do dogma da Imaculada Conceição, e depois do ano 1000 ali, começaram as grandes discussões teológicas, uns dizendo que ela não tinha esse privilégio da Imaculada Conceição, outros dizendo que ela tinha esse privilégio da Imaculada Conceição. E nós vemos duas grandes escolas: a escola franciscana de um lado, defendendo a Imaculada, e a escola dominicana de outro, não defendendo a Imaculada. Parece uma contradição, mas nós vamos ver que mesmo a escola dominicana, defendendo que não havia a Imaculada Conceição, eles não incorriam em heresia, porque não era dogma definido, mas estava aberto à discussão. Mesmo eles não defendendo, nós vemos que na Santa Ordem de São Domingos, nós vemos que muitíssimos autores defendiam a Imaculada Conceição. E se nós pegarmos os grandes autores da escola dominicana, nós vemos que mais autores defendiam e menos autores não defendiam. Praticamente todas as ordens santas defendiam a Imaculada Conceição, e nós vemos aqui com o Santo Afonso colocando vários argumentos e bons argumentos defendendo a Imaculada Conceição. Nós vemos inclusive que para se entrar em algumas ordens havia o juramento de que fosse defendida a Imaculada Conceição, e de fato nós tivemos muito tempo depois a definição do dogma. Mas vamos lá. Convinha que a Santíssima Trindade preservasse Nossa Senhora da culpa original. O santo vai dizer assim que o maldito pecado, ele perdeu Adão de Deus, perdeu todas as riquezas, e Maria, sendo a mãe do novo Adão, ela recuperaria a união com Deus e todas essas riquezas. E se pensarmos em Maria com a Santíssima Trindade, Maria, ela é filha, ela é mãe e ela é esposa. Filha do Eterno Pai, esposa do nosso Jesus bendito, filha do Eterno Pai, mãe do nosso Jesus bendito e esposa do Espírito Santo. E ele vai colocar assim: como ela é filha primogênita do Pai, por ter sido predestinada antes de todas as criaturas, era necessário que ela não fosse escrava de Lúcifer, mas fosse escrava somente de Deus. Vai dizer em Provérbios 8:22 que o Senhor a possuiu desde o princípio de seus caminhos. Ela é chamada de filha da vida, a única filha. Assim como Jesus é o único filho, Maria é a única filha. E se nós somos filhos, é por meio de Jesus e Maria. Então é necessário que o demônio não a tivesse tocado. É necessário que ela fosse somente de Deus. O segundo motivo é que ela é a sua missão de reparadora e medianeira. Maria, a nova arca da aliança. E ele vai colocar um exemplo assim, que o medianeiro da paz, ele não pode ser um inimigo. Veja, você tem dois povos brigando, e é preciso de um medianeiro para ir conversar com esse rei. Esse medianeiro, ele não pode ser inimigo do rei, ele tem que ser alguém que seja amigo do rei. Então, o medianeiro, ele não pode ser inimigo. A missão de Maria é vencer a serpente celeste. Vai dizer assim a palavra que
Eva foi seduzida e Eva caiu pelo pecado, deu o fruto para Adão, Adão também caiu no pecado. Gênesis 3,15 vai dizer assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Então ela tinha que ter sido preservada, sendo essa mulher forte, ela tinha que ter sido preservada. E Maria foi eleita para ser a mãe de Jesus, e Jesus é o único que pôde escolher quem seria sua mãe. Todos nós não podemos escolher quem será a nossa mãe, quem seria a nossa mãe. Jesus ele foi o único. E Santo Afonso ele vai usar aqui uma comparação interessante. Ele vai dizer assim: se um pintor pudesse pintar a sua mãe, ele pintaria da melhor forma possível. Na verdade ele usa com relação ao Espírito Santo. Se um pintor pudesse pintar a sua esposa, ele pintaria da melhor forma possível, a mais bela possível. Também Jesus, ele escolheria a melhor possível. Ele formaria com suas mãos a criatura mais perfeita. Porque em Provérbios 17:6 vai dizer assim, que a glória dos filhos são seus pais, e a glória de Jesus é sua mãe. Maria, ela possuía em plenitude todas as graças de todos os santos. O autor vai dizer assim: se nós pudéssemos somar todos os santos e anjos juntos, não daria as virtudes de Maria. Então Maria, ela foi criada em plenitude, ela já possuía plenitude. Deus fez Maria criada em plenitude. Maria é a mãe de Jesus. Maria é aquele vaso celeste em que Jesus foi depositado. Se nós pegarmos lá em 1 Coríntios 15:47, vai dizer assim que o primeiro homem é o formado da terra, é terreno. O segundo homem, ele é vindo do céu e ele é celeste. E convinha que o segundo homem celeste, ele fosse sem pecado e apartado do pecado. E também este vaso, que é o ventre de Maria, teria que ser sem pecado e apartado de todo pecado. Por quê? Porque a carne de Jesus, ela é a carne de Maria. E a carne, ela tem que ser santíssima em Maria. A dignidade de Jesus exige que sua mãe seja sempre cheia de esplendores e consumada de santidade. A singular santidade de Maria, ela foi a grande mercê de Deus para ela. O terceiro motivo, ele coloca justamente do Espírito Santo. O Espírito Santo, sendo Deus, ele não poderia ter por esposa uma esposa corrompida pelo pecado. Para Jesus nascer, veio o Espírito Santo. O anjo vai dizer para Nossa Senhora, vai perguntar, vai pedir a autorização de Nossa Senhora para se depositar no seu ventre, e o anjo vai dizer assim, que o Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra. Ou seja, o Espírito Santo vai desposar Nossa Senhora e colocar a semente do Verbo dentro de seu ventre. Nós vemos aí o Cântico dos Cânticos na sua mais perfeita plenitude. E nós vemos que a esposa do Espírito Santo, nós temos a certeza de que a esposa do Espírito Santo, ela deveria ser imaculada, sem culpa, sem ter sido tocada pela culpa original. Veja, se Eva teve a grande graça de ter sido criada imaculada, quanto mais Maria. Eva caiu. Maria seria a restauradora do gênero humano. Maria seria aquela que carregaria o Verbo no seu ventre. Então, por este motivo, nós vemos que Maria, ela é imaculada. Maria é esse jardim fechado
E são bonitas essas expressões do Cântico dos Cânticos, que ela vai dizer justamente da esposa: o jardim fechado, a fonte selada, o paraíso de Deus. O jardim é onde só Deus penetra, onde só o Espírito Santo penetra. Lá em Cânticos 4:7, Cânticos 4:12, Maria é o templo do Senhor. Lucas 1:35, veio corporalmente a Maria o Espírito Santo. Então ela é templo. Maria é a figura do templo em que Deus está, em que Deus habita. Maria é o verdadeiro templo em que Deus habita. E a esposa, ele concede uma santidade singular, uma santidade sem par. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as tendas de Jacó, vai dizer o Salmo, né? Que bonito. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as tendas de Jacó. Vai dizer que o Espírito Santo raptou Maria antes que o demônio a tocasse. O demônio não pôde tocá-la. O demônio não teve o privilégio de tocá-la. Todos os filhos dos pecadores foram tocados pelo demônio. Depois do batismo, nós fomos libertados. Mas nós só conseguimos o batismo depois que Maria deu o seu sim e iniciou o mistério da encarnação. O mistério da encarnação é o primeiro e grande de todos os mistérios. Então, amados, fica para nós: Maria é imaculada. Maria foi concebida sem pecado. Maria foi eleita. E se nós temos a certeza de que Maria foi eleita, Maria foi concebida sem pecado, nós temos a certeza de que nós devemos recorrer a ela em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que a ela recorrer em todas as situações da nossa vida, que Maria tem em si o germe da nossa salvação. Maria porta em si o Salvador das nossas vidas. Maria, depois de assunta ao céu, ela tem ainda mais poder, ela tem ainda mais misericórdia, ela tem ainda mais piedade de nós, os pobres pecadores. Possamos nós, sempre, em todo momento, recorrer a essa grande rainha do céu, para que nós possamos ser salvos, ser remidos, para que nós possamos trilhar os caminhos da santidade, para que nós possamos ter aqui já nessa terra a plenitude, para que nós possamos ter aqui já nessa terra a plenitude da vida, a plenitude da santidade, a plenitude da salvação, para que nós possamos ter a consciência de que, como Maria, nós precisamos trilhar este caminho de cruz, trilhar este caminho de santidade, trilhar este caminho da salvação. Deus abençoe a todos. Espero que tenham um bom fim de semana. E se Deus quiser, na semana que vem nós estaremos juntos para falarmos mais deste bendito livro, para partilharmos mais dessa nossa preparação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.